Fala pessoal, boa tarde. Vamos iniciar aqui a nossa aula de atualidades. Uma aula aí que vai ser talvez um pouquinho extensa, talvez eu precise dividir ela em dois momentos, no dia de hoje e segundo momento, na semana que vem, tá? Porque são alguns slides aí, e como são aulas de no máximo 15 minutos, talvez a gente tenha que dividir em duas partes, tá ok? Então pessoal, vamos tentar entender aqui a crise na Venezuela. Portanto, reparem que eu já coloquei uma imagem aqui, em que as palavras democracia aparecem no protesto. Por quê? Porque a democracia ela vem sofrendo alguns colapsos ali quando colocada em prática, né, nesse país que a gente faz fronteira conosco ali, no atual estado de Roraima, no Brasil, certo? Pessoal, por que ela vem sofrendo alguns colapsos? Porque desde a formação, então, aqui, em que antes, né, sob domínio espanhol, a região da atual Venezuela, ela abarcava aqui a região da Gran Colômbia, que era aqui, né, compreendia o Canal do Panamá, Equador, a Colômbia, né, e a Venezuela, ou seja, era uma região de domínio espanhol, certo? Eles conseguem, portanto, a independência aqui no meio do século XIX, com um líder histórico, tá? Líder histórico que consegue a independência aqui para esses povos da Gran Colômbia perante a Espanha, certo? Então vocês já podem guardar esse nome aí, o Simão Bolívar, porque ele é muito importante para compreender a história da independência dos povos aqui da Gran Colômbia, tanto Equador, Venezuela, certo? E Bolívia, ok? O bolivarianismo, então, é um movimento, pessoal, que tem como líder principal, né, a exaltação dessa figura que foi, né, a figura pioneira na independência dessa região e desses povos, tá? Vamos lá. Gente, 1830, a gente tem um golpe de Estado na Venezuela com José Antônio Pérez, um golpe militar que retira a Venezuela da Gran Colômbia após ela conseguir a independência, certo? Cerca de 11 anos depois, e tem-se início um intenso conflito, né, de guerra civil, de grupos guerrilheiros, certo? Que se unem e se degladiam, né, perante o controle, para obter o controle da região, certo? Então, o século XX para o XIX é marcado por intensos conflitos internos civis dentro da região da Venezuela, certo? Então o país já está ali basicamente um caos, né, pelo poder dentro de si, ok? Ocorre ali a primeira eleição democrática, pessoal, só em 1947, percebam só aqui, certo? Então são aí desde a independência, certo? São mais de aí 40 anos que eles ficam sem ter eleições democráticas, eles vão ter só apenas em 1947, já no meio, quase na segunda metade do século XX, ok? Pessoal, uma figura, né, que se destaca aqui nesse momento, pessoal, a partir, né, das eleições, é o venezuelano Hugo Chávez, pessoal. Por quê? Ele tenta, após, né, uma tentativa de dois golpes para tentar tomar o poder, né, na terceira vez, né, ele é eleito democraticamente já de 97 para 98. Então ele era um líder, tá? Um líder dos levantes populares. Por quê? Porque ele se firma nos ideais ali socialistas e de controle estatal, certo? De enaltecer a figura nacional. Ele utiliza também a figura bolivarianista, ou seja, pessoal, ele encarna ali como se ele fosse um próximo líder após o Simão Bolívar, certo? Ele seria o próximo líder que levaria ali a nação à independência, né? Levaria a nação, portanto, ao desenvolvimento econômico, né, ao nacional desenvolvimentista, certo? Né? Ao nacional desenvolvimentista, ó, um movimento nacionalista, ou seja, que procura proteger a economia do país e levar, portanto, o país, né, a ser uma potência. Isso no discurso ideológico, certo? Só que a política que ele adota, né, é uma política protecionista e ela é né, ela é anti-neoliberalista e anti-imperialista, né, estadunidense, ou seja, ela é anti-globalização. A gente sabe que principalmente após a Guerra Fria, que é esse período aqui, certo? O período da Guerra Fria pós Segunda Guerra Mundial é um período em que os países socialistas e capitalistas eles estão se confrontando pela hegemonia política, pela ideologia, né, que vai dominar o globo. Então, nesse momento aqui, o